Olá, eu sou Daniela Schmid, editora assistente da Stanford Social Innovation Review Brasil, a CIR Brasil. Somos a edição brasileira da principal publicação global sobre inovação social e nossa missão é promover, informar e inspirar o campo da inovação social com o que há de melhor em pesquisa e conhecimento baseado na prática. Este é o podcast CIR Brasil Entrevista Inovadores de Impacto, uma série com 6 episódios sobre empreendedores que estão criando soluções inovadoras para reduzir desigualdades e transformar vidas por meio do acesso a conhecimento e a serviços financeiros. Esta série é um oferecimento do TD Impacta, uma iniciativa criada pelo Programa Tesouro Direto em parceria com a B3 e com execução da Artemisia. Aqui vamos contar histórias que mostram como acelerar o avanço de soluções de impacto positivo no Brasil. Nosso foco serão as inovações que passaram pelo TD Impacta. A primeira edição do programa ofereceu apoio especializado e acesso a capital não reembolsável para negócios com soluções em educação financeira, educação profissionalizante, educação inclusiva e soluções socioambientais. Neste episódio, vamos conversar sobre a jornada dos negócios de impacto, como nascem, como se desenvolvem e como podem alcançar sustentabilidade no longo prazo. E para ilustrar essa conversa, vamos celebrar uma força muitas vezes invisível, mas absolutamente essencial para a economia brasileira, os profissionais autônomos e microempreendedores das classes C e D, que movimentam a economia local e nacional. Estamos aqui com Felipe Alves, co-diretor executivo da Artemisia, organização pioneira no apoio a negócios de impacto no Brasil, e Irving Gomes, fundador da Fazer Orçamento, uma startup que desenvolveu um software de gestão comercial que impulsiona a geração de renda de autônomos, MEIs e pequenas empresas. Muito obrigada, Felipe e Irving, por estarem aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Daniela, pela oportunidade. É um prazer estar com vocês, instituições que a gente admira tanto. Super obrigado, Daniela. Estou animado aqui para esse papo, junto com você e o Irving. Legal, gente, obrigada. Eu vou começar essa conversa pelo Irving, porque eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a Fazer Orçamento. Irving, gostaria de perguntar para você, qual foi o problema que você percebeu no dia a dia de autônomos e pequenos negócios que motivou a criação da Fazer Orçamento? Perfeito, Daniela. Obrigado pela pergunta. Cabe dizer que eu empreendo há mais de uma década e o primeiro negócio que eu tive foi um negócio de prestação de serviços elétricos, projetos, que eu tive a oportunidade de atender centenas de clientes, grandes empresas aqui em São Paulo, capital. Mas o fato é que o começo não teve clientes desse porte que eu citei. O começo foi bastante difícil, apesar de meu sócio e eu termos capacidade técnica para entrega dos nossos serviços, a gente enfrentou muita dificuldade para vender esse serviço de fato. Era muito comum as nossas propostas serem negadas, a gente ter muita solicitação de desconto, desvalorização mesmo da nossa mão de obra. Foi nesse lugar que eu, como sócio, decidi aprender mais como vender o meu trabalho, como traduzir meu conhecimento técnico em algo que fosse palpável para o cliente. E eu fui me especializar, entender como vender meu serviço, estruturei minhas propostas de uma forma que ficou mais interessante comercialmente e a gente começou a alcançar clientes de grande porte, tickets mais altos, alcançou certa prosperidade no negócio. E muito satisfeito e empolgado com esse resultado, eu decidi compartilhar um vídeo com outros profissionais mostrando qual era o resultado que eu estava tendo. E, para minha surpresa, esse vídeo acabou estourando a bolha, alcançou centenas de milhares de profissionais que agradeciam pelo método, pela criação da proposta comercial. Só que, para além desse agradecimento sobre a estrutura da proposta, vinha uma inquietação, um desafio desses profissionais, que era a dificuldade em utilizar as ferramentas que estavam disponíveis, que são as ferramentas como Excel e Word. Então, a gente viu que existia um desafio do empreendedor médio brasileiro no letramento digital, o desafio de utilizar tecnologias ou de utilizar ferramentas que estavam disponíveis para ele. Dessa dor e dessa necessidade de mercado, a gente decidiu criar Fazer Orçamento, uma plataforma fácil para gestão do processo comercial, do processo de vendas de ponta a ponta, para pequenos empreendedores e negócios com até 10 funcionários.
Legal, Irving. Gostei bastante de saber o quanto essa história da Fazer Orçamento se conecta com a sua história enquanto empreendedor, né, e com situações reais que você viu no seu dia a dia e também no dia a dia de outros empreendedores. Você pode explicar melhor como funciona o aplicativo Fazer Orçamento, as principais funcionalidades, como é que funciona? Com certeza, posso explicar. Fazer orçamento é uma plataforma onde um pequeno empreendedor consegue encontrar os principais documentos para a gestão do processo comercial, como, por exemplo, o orçamento, obviamente, que dá nome à plataforma, que são as propostas comerciais, ordens de serviço para a gestão da entrega da tarefa, da entrega do serviço para o cliente, recibos de pagamento, gestão financeira, entre outros documentos da área comercial. Além disso, nós temos diferenciais que são importantes, como a área de treinamentos, que permite que esse empreendedor também se especialize em função do tempo e acabe aprendendo, entregando um serviço melhor, um atendimento melhor. Para além disso, as propostas comerciais também são propostas comerciais inteligentes. O que isso significa na prática? Ao passo que uma proposta comercial é entregue para esse cliente e esse cliente interage com essa proposta, a gente consegue munir esse pequeno empreendedor, espalhado pelas periferias do Brasil, por exemplo, com conhecimento que é aplicado naquele momento. Um exemplo prático: se o cliente acabou de abrir a proposta ou ele está lendo a proposta, este pode ser o melhor momento para o fechamento da venda. Então, esse empreendedor fica sabendo que o cliente está nesse momento, além de receber um conteúdo que ajuda a ter um atendimento comercial que leve ao fechamento, gerando uma boa experiência para o cliente. Entendi. E pelo que eu estou entendendo também, o público-alvo de vocês é bem específico, é composto por trabalhadores autônomos, pequenos negócios das classes C e D. Você poderia contar um pouquinho mais por que vocês decidiram focar justamente nesse perfil de empreendedor? O fato é que a gente nunca pensou em não atender esse público. Ele sempre foi o nosso foco desde o primeiro dia, principalmente por conta da origem do nosso negócio. Quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, diferente do que é dito nas redes sociais ou nos palcos de eventos, o empreendedor brasileiro, ele ainda recebe 2 salários mínimos ou menos, mais de 70% recebe menos de 2 salários mínimos, e ele também trabalha sozinho. Então, o empreendedor que tem dificuldade de acesso a recurso financeiro, acesso a recurso humano, e tem que gerir ali o atendimento do dia a dia. A gente está falando de mais de 50 milhões de empreendedores com essa característica. Então, decidir atender esse público tem a ver com a nossa origem, mas também tem a ver com uma decisão inteligente de negócio, para a gente alcançar uma base grande de profissionais que estão disponíveis no Brasil, precisando de ajuda, e ajudando esses mais de 50 milhões de empreendedores, a gente também pode impactar a própria sociedade, ou a mobilidade social que a gente pode pensar no Brasil, principalmente nas regiões periféricas, né? Então, é uma decisão de negócio e também por conta da nossa origem como plataforma. E quais mudanças concretas vocês já viram na vida de quem usa o aplicativo? Você já verificou, por exemplo, ganho de tempo, ganho de faturamento, mais fechamento de negócio? Quais são os relatos que vocês recebem dos usuários? Legal, a gente tem o prazer de ter centenas de comentários diversos falando sobre esses benefícios, cada um com a sua característica específica, né? Parte desses comentários e resultados a gente consegue publicar no nosso site, outros estão publicados na própria loja do aplicativo, mas eu posso citar aqui, por exemplo, que profissionais que antes levavam horas, dias para criar propostas. Hoje eles criam orçamentos em até 9 minutos, é a métrica que a gente tem disponível aqui dentro do negócio, e a gente também tem um aumento bastante expressivo na taxa de conversão desses profissionais, passando dos 70% em relação ao que era anteriormente. Então existe um crescimento na taxa de conversão desses negócios e na redução do tempo para a criação dessas propostas. E para a economia local e até a economia nacional, o que que significa, né, esses empreendedores tendo mais eficiência, né, no seu dia a dia, mais facilidade de lidar com as questões relacionadas ao seu negócio? Olha, a gente pode considerar que é um movimento que no final acaba gerando mais prosperidade para os lugares onde eles moram, para os lugares de onde eles são. Quanto mais a gente se afasta dos grandes centros, mais a economia
movimentada por trabalho, por conta própria, ela acaba ficando mais relevante, eu tenho maior participação nessas comunidades. Então, a gente permitir com que essas pessoas alcancem certa estabilidade, alcancem certa prosperidade, no final, mais uma vez, a gente acaba impactando essa mobilidade social, que é um dos nossos grandes alvos aqui. Agora eu queria trazer o Felipe para a conversa, porque o Felipe, ele trabalha na Artemisia, né, que atua há quase 20 anos com negócios de impacto no Brasil. Felipe, da sua perspectiva experiente, quais são hoje as maiores barreiras que ainda dificultam a vida de empreendedores de impacto como o Irving? Esse ano a Artemisia está fazendo 20 anos, e nessa jornada a gente pôde acompanhar muito a evolução do que a gente chama de ecossistema de empreendedorismo de impacto. E ele evoluiu muito, né? Então lá atrás a gente podia contar nos dedos o número de empreendedores com potencial de escala que a gente conseguia encontrar e atrair para os programas, né? Então foi um trabalho de fomentar esse ecossistema em diversas frentes. E hoje é muito interessante ver que, além de um número muito maior de negócios que estão fazendo a diferença, que estão tracionando, alguns estão escalando, estão conseguindo se conectar com o capital, também tem uma abundância muito maior de programas de apoio, de organizações que investem nesses negócios, e eu acho que esse é um fator importante para pontuar. Mas mesmo com todo esse apoio, os desafios ainda são muitos, né? Acho que a questão de acesso a capital adequado, ela é muito grande. De um lado, os empreendedores falando que, né, é muito difícil se conectar com os fundos ou com as organizações, enfim, financeiras, e do outro lado, esses fundos falando que o pipeline ainda não está tão qualificado, né? Que é difícil encontrar as boas oportunidades. Então, como a gente pode suprir, criar uma ponte entre esses dois mundos? Então, acho que uma oferta maior de capital e capital adequado para cada fase é importante, mas uma outra parte que a Artemisia vem trabalhando é no letramento desses empreendedores no tema de acesso a capital. Porque não adianta ter um bom produto, ter uma boa marca e não ter esse empoderamento financeiro da sua empresa e dos estágios de capital necessários para ela crescer. Então a gente tem feito um trabalho nesse sentido. Acho que o segundo ponto, só para ilustrar, é a formação empreendedora. A gente vê que tem muito conteúdo por aí de empreendedorismo, mas conteúdo curado, redes que trocam conhecimento, enfim, focado. É difícil ainda para esse empreendedor de impacto, porque muitas vezes o conteúdo que está disponível para ele é para um empreendedor qualquer, né? E a gente já viu muito empreendedor sendo desmotivado de continuar no seu foco de impacto por conta de, enfim, conteúdos padrão ou de mentorias que não entenderam o que eles queriam fazer. E eu acho que tem vários outros desafios, a gente poderia passar a tarde falando de outros, mas acho que só para fechar, cada pessoa empreendedora tem uma história e um perfil, né? Então, para empreendedores que estão em São Paulo é uma realidade, fora de São Paulo é outra, para mulheres acho que tem outros desafios, para empreendedores negros, então como também ajudar o ecossistema de apoio a criar programas e soluções que se adequem e que consigam atrair e apoiar essa diversidade empreendedora brasileira em sua amplitude. Acho que essa é uma visão interessante que a gente tem tentado aplicar por aqui. E quais critérios vocês utilizam na hora de escolher os negócios a serem apoiados? É o critério de inovação daquele negócio, o potencial de escalabilidade, um impacto social comprovado? E como que vocês equilibram esses diferentes aspectos no apoio que oferecem a esses negócios de impacto? Legal, acho que essa é uma pergunta que fazem muito para a gente e é um pouco de tudo que você falou. Para cada programa ou para cada programa tem uma expectativa, né? Tem programas que têm capital, tem programas para negócios mais avançados ou menos. Nesse caso, no programa do Irving, né, a gente queria negócios que já estivessem tracionando, que quisessem trabalhar essa preparação para a escala, e é um programa que tinha um recurso não reembolsável interessante. Então a gente queria empreendedores comprometidos que a gente soubesse que tinham estrutura para investir esse recurso como uma alavanca para o seu negócio. Então a gente olhou sim para critérios de negócio. Acho que primeiro de tudo tem uma tese do programa. Então no caso do Irving, né, é uma solução que ajuda a trazer mais renda para esse meio, esse microempreendedor individual, esse autônomo. Então, falar, né, do TD Impacta como um todo, que olha muito para questões de educação financeira e inclusão financeira, mas também é falar de geração de renda, acesso a uma renda maior, né, do que ele teria potencial de ganhar se não tivesse o apoio de nenhuma solução.
E a partir desse aumento de renda, dá para a gente pensar em inúmeras outras soluções. No caso da Fazer Orçamento, que é um exemplo de negócio que foi apoiado no programa, a gente percebeu vários desses critérios, e então a gente percebeu uma intencionalidade muito forte, um potencial de escala, né, interessante e algo inovador, porque apesar, né, de ser um aplicativo, então já tem uma tecnologia, mas o mais inovador eu acho que parece que ninguém estava fazendo algo assim ainda de forma tão eficiente, né? Então os resultados que o Irving traz por si só já mostram esse potencial aí de uma solução que vai fazer a diferença no meio. Felipe, falando especificamente sobre o TD Impacta, que é o programa que o Irving participou com a Fazer Orçamento, qual foi a importância dessa parceria público-privada com o Tesouro Direto, B3 e Artemisia? E também quais aprendizados a Artemisia leva do desenho e da execução desse programa que podem inspirar outros programas e também o trabalho de vocês como um todo no apoio ao empreendedorismo de impacto? Para a gente foi um marco, né? Porque trazer duas organizações do porte do Tesouro Direto e da B3, é, não é só a organização em si ou o recurso para operar um programa, mas é toda a expertise técnica e a credibilidade que vem por trás. Então, falando especificamente da Artemisia, ter parcerias como essas enriquecem muito o nosso trabalho de forma geral, porque isso ajuda a gente a refinar a nossa tese de impacto, ajuda a gente a ter credibilidade com outros atores do mercado financeiro, que sozinho seria mais difícil. E a gente pega todo esse valor que é gerado numa parceria como essa e consegue traduzir para os empreendedores. Então, os empreendedores têm acesso não só à rede de mentores e de conhecimento da Artemisia, mas têm acesso direto a equipes do Tesouro e da B3 para refinar suas soluções, para mentorias, enfim, estão nesse ambiente agora com uma visibilidade muito maior. Ter o Tesouro Direto foi uma forma super interessante de ter um programa super conectado com as pautas públicas brasileiras. Então, o Tesouro está totalmente conectado às questões de educação financeira, de inclusão financeira da sociedade. Acho que foi muito bom trocar com o time do Tesouro, entendendo mais como conectar os negócios selecionados no programa a possibilidades de criar impacto a partir desse olhar, né? E para a gente isso é mais interessante, é muito interessante porque dá força para o programa, para a narrativa que a gente está construindo. E tem a B3 também, acho que a B3 que já atua muito fortemente na pauta de educação financeira, que opera o programa Tesouro Direto, acho que foi uma parceria aí que somou muito e que trouxe para a gente muitas forças para a curadoria dos negócios, para a capacitação, mas falando do que foi um diferencial desse programa para o ecossistema, acho que a gente conseguiu mobilizar capital para negócios que estão numa fase de tração e um capital relevante que fez a diferença. Acho que o Irving pode falar até melhor, né? Mas para a gente que é uma organização de apoio, a gente sabe o quão difícil é articular esse capital para iniciativas nesse estágio. E esse capital realmente ele vai ser um impulsionador muito grande dessas iniciativas e acho que é isso, assim, é como a gente pode mobilizar ainda mais capital para pautas relevantes, ajudando a diminuir o risco dessas iniciativas numa fase que é tão difícil captar recurso, né? Irving, voltando para você, gostaria de entender um pouquinho melhor a sua experiência dentro do programa TD Impacta. A Fazer Orçamento validou um novo modelo de negócio, né, um marketplace. Como funciona esse marketplace? Como foi a experiência de testar esse projeto piloto? Quais resultados vocês já colheram? Como foi essa participação no TD Impacta em geral? Legal, a gente participar de uma aceleração focada em impacto junto a essas instituições, para a gente como empreendedor de tecnologia, que também tem experiência de passar por algumas acelerações, é quase como se a gente estivesse acessando um oásis, assim, você poder, para além de falar do negócio, falar de temas que são importantes, que fazem parte da veia da construção da empresa, da missão do negócio, e para a gente foi muito importante para o fortalecimento mesmo, né? E em relação ao trabalho que a gente fez durante o programa TD Impacta, a gente teve acesso a mentorias que foram importantes para maturidade de algumas discussões internas sobre o impacto que a gente queria gerar para além do produto que já estava estabelecido. E a gente aprendeu que, apesar da gente impactar fortemente a taxa de aprovação que esses negócios têm dos seus orçamentos, que esses pequenos empreendedores têm dos seus orçamentos, essa taxa de aprovação ela faz sentido se existe um volume
de oportunidades chegando a esse empreendedor. Se o volume é pouco, a taxa de aprovação talvez não gere uma renda relevante. E foi desse lugar que a gente decidiu criar, durante o programa, o Marketplace, ou o que a gente chama internamente como loja de pedidos, que é um local onde pessoas diversas, pessoas comuns, podem criar solicitações de serviços que chegam para essa nossa base de profissionais, para os profissionais cadastrados na plataforma. Esses profissionais podem acessar o contato desses clientes e iniciar essa relação comercial, criando as propostas e aí gerando uma boa experiência de compra. A gente tem o prazer de já ter centenas de pedidos que foram comprados e atendidos por esses profissionais. Lembrando que a gente está falando de um período bastante curto da construção do piloto, ainda existe muito a se evoluir, mas a gente também fica muito feliz em poder ver que a gente tem anotado um ROI acima de 100 vezes em relação ao custo que esse profissional paga no pedido. Então, voltando, o profissional paga um valor no pedido e ele tem um retorno superior a 100 vezes desse pedido que ele pagou. Então, isso é muito importante para a gente e, no final, é diretamente o que a gente está buscando aqui, que é impactar a renda desses profissionais agora com novas oportunidades. Olhando para outros negócios de impacto, quais que você acha que são os fatores decisivos para que esses negócios de impacto não apenas surjam, mas consigam também se consolidar, ganhar escala, sem esquecer, né, desse impacto social que fica no centro da operação? Perfeito. Olhando para o ecossistemas, outras startups que a gente tem relação, a gente entende que o acesso ao investimento para os empreendedores é importante no início da jornada, para poder construir um negócio e ser fiel ao impacto que está sendo gerado. Mas internamente a esses negócios, eu acredito que um dos fatores importantes é o empreendedor conseguir desde o início ter a capacidade de compreender por completo o impacto que ele quer gerar, mas principalmente conseguir trazer isso como métrica para o coração da empresa, assim como as métricas de negócio, faturamento, novos clientes, conseguir medir esse impacto é importante, porque você deixa de ter o impacto apenas como algo, como uma missão, como algo que muitas vezes pode ser até etéreo dentro do negócio, né, ficar ali sem ser algo palpável, e trazendo essa métrica para dentro, o empreendedor vai ter a oportunidade, até mesmo o privilégio de saber como o impacto e o negócio interagem em si para fazer um crescimento saudável, né? Fazer o negócio se movimentar, alimentando o impacto, e alimentando o impacto também retroalimenta o negócio, e aí existe uma sustentabilidade na evolução. Felipe, agora queria te trazer de volta para a conversa, na sua visão, essa explicação que o Irving me deu sobre os fatores de sucesso, eles também correspondem ao que vocês observam no ecossistema em geral? Quais são os fatores decisivos para esses negócios surgirem, se consolidarem, ganharem escala, mantendo o impacto? Essa é aquela pergunta de milhões, né? Porque a gente que já apoiou é, mais de 900 negócios consegue ver alguns padrões assim, mas para cada setor acho que tem especificidades. Mas eu acho que uma coisa importante de ser dita é que a gente fala, né, de negócios de impacto. Então, antes de ter impacto, eles precisam ser bons modelos de negócio que não só parem de pé, mas tenham um potencial de crescimento. E para que isso aconteça, é preciso de um time sólido de fundadores e de equipe, né? Então, eu acho que olhar bem para essa cadeia, empreendedores e equipe, um modelo de negócio sólido, robusto, baseado, né, em hipóteses, testes, dados e evidências e que possa crescer, talvez sim ele possa gerar impacto. Mas além disso, acho que existem alguns desafios, né? Então, desenhar um modelo de negócio é um desafio, mas eu acho que isso já está relativamente andando na sociedade, né? Os programas de apoio estão aí para os empreendedores com menos experiência em modelagem, tem outros que são mais experientes. Mas eu acho que esse olhar de capital, de um contínuo de capital, onde esses empreendedores saibam aonde recorrer e tenham possibilidades durante toda a jornada, acho que é um ponto. Eu acho que tem um fator aí importante que é essa questão de governança e dados. Acho que cada vez mais, né, a gente está numa sociedade orientada a dados, então boas oportunidades para empreendedores os empreendedores vão ter que considerar essa digitalização do negócio, esse olhar para dados, talvez até para a inteligência artificial no futuro. E eu acho que essa questão do impacto em si, é, ela
Porque muita gente pergunta, né? Nossa, dá para equilibrar o impacto com o negócio? A gente vê que dá, mas muitas vezes algumas decisões de negócio são muito importantes no momento. Às vezes é importante acelerar um pouco mais a parte de impacto, por isso que a gente vê que é importante uma tese clara aí de mudança do que esse negócio quer fazer. Mas a gente vê que algumas mudanças são de longo prazo e tem alguns mercados mais maduros e outros menos. Então, também, como que a gente pode olhar para as prioridades públicas do Brasil, né, e ver esse ambiente de negócios que possa deslanchar. Então, quando a gente vê, sei lá, um exemplo até conectado ao programa, quando a gente olha no paralelo que existe uma obrigação na base nacional comum curricular de educação financeira no currículo, a gente vê que há espaço para inovações se conectarem com a escola pública nesse tema. Quando a gente vê um programa como o Pé de Meia ser lançado, a gente vê que vai ter uma massa de estudantes com mais dinheiro no bolso e que talvez não vão saber o que fazer. Então, a gente também conectar essas oportunidades e olhar para os mercados que estão sendo fortalecidos é importante, para não, enfim, tem mercados que ainda são mais difíceis que outros, né? Então, esse olhar do público, do mercado público, mercado privado, é muito importante no desenho mesmo enfim, nesse olhar de iniciativas de apoio, né? Para que a gente possa ajudar empreendedores a chegarem num destino concreto. O caso do Irving é um modelo B2C, é um dos poucos modelos B2C que tem conseguido crescer, né? É óbvio, muitos crescem, mas assim, é muito mais difícil. Então, o que será que tem de demanda das empresas, do governo, enfim, para a gente conseguir ajudar nas trilhas aí desses empreendedores? Porque sem mercado o negócio não sobrevive, né? Sim, agora eu queria entrar um pouquinho no tema da digitalização, que o Felipe já adiantou aqui um pouquinho para a gente que é importante, e eu queria saber a opinião do Irving, porque a digitalização é um tema fundamental para fazer orçamento, né? Eles têm uma solução que é tecnológica, né? Gostaria de saber como vocês equilibram o uso de tecnologia com as barreiras de letramento digital, né, do público que vocês atendem. Como vocês lidam com o desafio de apoiar pessoas que podem não estar acostumadas com os processos online? Perfeito. Esse assunto é bastante caro para a gente, né? Quando a gente fala de proposta comercial, de venda, no final a gente está falando de comunicação entre duas partes, o que você quer, o que eu quero te entregar, o que eu posso te entregar e uma clareza nessas pontas. E a gente acaba vendo lá desde o começo, né, que existe um desafio mesmo do empreendedor de utilizar ferramentas que podem ser triviais para talvez a pessoa que está ouvindo aqui essa conversa, Excel, Word, outras plataformas de criação de documentos. eh, e nesse ponto a gente tem o prazer de acabar tornando o processo mais simplificado. O retorno que a gente tem dos usuários é que a gente conseguiu simplificar. Por que a gente conseguiu simplificar? Porque essa já foi a dor desde o início. Então, a gente não tem, por exemplo, termos em inglês dentro da plataforma, fluxos que poderiam ser prolongados, a gente conseguiu encurtar. Então, a gente conseguiu diversas estratégias através da tecnologia para que ele não sinta essa barreira ao utilizar uma tecnologia, né? Sinta a tecnologia como uma facilitadora e não como um bloqueio. Diante disso, além do letramento digital, a gente acabou encontrando um outro desafio, que era o seguinte: esse empreendedor conseguia fazer a proposta de maneira fácil. Opa, passamos essa barreira. Mas olha que interessante, a gente ainda recebia o retorno de parte dos empreendedores que eles não estavam conseguindo fechar, não estavam conseguindo evoluir com a negociação. Opa, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo nessa proposta? Entrava numa conversa, num Google Meet, enfim, no canal que a gente tinha disponível, e a gente via que essa proposta tinha diversos erros ortográficos. Então, peraí, existe o desafio do letramento tecnológico, mas também de alfabetização. Então, qual foi a nossa solução prática no momento que a gente descobriu essa dificuldade? Poxa, vamos criar modelos então de orçamentos onde o pintor já tem os argumentos que traduzam o conhecimento dele técnico em benefício para o cliente. Então, esse empreendedor, já não tinha mais a dificuldade tecnológica e a gente conseguiu agora passar essa parte do desafio da comunicação. Então, através do modelo pronto, ele clica numa proposta e em 2 minutos, 3 minutos, ele tem uma proposta com todos os argumentos de venda, gerando mais uma vez uma boa experiência para o cliente que está do outro lado, esperando contratar um profissional adequado. Então, isso basicamente faz parte da nossa veia de trabalho mesmo, da nossa cultura,
é sempre encontrar formas de tornar ou a plataforma mais fácil, ou a experiência do cliente mais fácil a partir do que o profissional utiliza. É muito interessante, Irving, ouvir como vocês pensaram em várias situações que o empreendedor pode passar, né, em várias situações, ouviram realmente o público de vocês para criar a solução que vocês oferecem, né? E eu gostaria de voltar para o Felipe para entender um pouco a importância de olhar com mais atenção para esse público que a Fazer Orçamento olha, que é o público de profissionais autônomos, do ponto de vista do ecossistema de impacto como um todo. Qual a importância de olhar com mais atenção para esses profissionais? Eu acho que é gigantesca, né? É, o Irving talvez tenha esse dado até melhor do que eu, mas do que eu lembro, acho que são mais de 14 milhões de MEIs no Brasil. E esse fenômeno recente, né, as relações de trabalho mudam. Então, os momentos econômicos também mudam. Então, olhar para o público MEI, o público autônomo, de forma intencional, é hiper relevante para a gente pensar uma possibilidade de mobilidade social ou de construção de patrimônio, de aumento de renda, né? E que não seja um aumento temporário, mas que seja uma capacitação, ou no caso da fazer orçamento, né? Uma possibilidade de aquisição de mais clientes, de aumento do ticket médio e tudo mais, mas que seja algo perene e consistente. Então, esses trabalhadores fazem parte da economia real, são pessoas que trabalham muito e que muitas vezes não conseguem cobrar o valor adequado pelos seus serviços, assim. Então, acho que a questão é como a gente pode ter mais fazer orçamentos até em áreas diferentes que apoiem esse profissional que muitas vezes está desassistido, né? Está desassistido em várias áreas. É um contrato de trabalho que ele é diferente, porque ele é autônomo. Então, como a gente pode pensar nessa amplitude, assim, de uma força trabalhadora que move o país, assim? Então, isso está muito alinhado com o olhar da Artemisia para impacto social nesse tema mais macro da mobilidade social e de várias outras organizações do nosso ecossistema, né? E acho que é um tema que tem vários nomes, a inclusão produtiva, a mobilidade social, mas é um tema que ainda carece de soluções escaláveis e que consigam não só incluir, mas ajudar na prosperidade dessas pessoas. Felipe, eu queria te fazer mais uma pergunta sobre o perfil do ecossistema de impacto no Brasil. Você poderia me falar um pouquinho sobre a questão da distribuição geográfica? Esse ecossistema ainda está muito concentrado em São Paulo, no Sudeste. Como que ele pode ser ampliado para outras regiões e outros perfis de empreendedores também? Legal. A Artemisia, a nossa sede está em São Paulo, apesar de a gente ter pessoas na equipe de outras regiões. Essa provocação regional, ela existe há bastante tempo para a gente. A gente já chegou a ter, inclusive, um escritório em Recife. Hoje a gente não tem mais, mas a gente tem esse olhar de diversidade regional nos nossos programas e de criar parcerias com organizações de outras regiões. O que eu poderia falar é que hoje, em 2025, é, há uma presença regional muito interessante. Eu vejo hubs regionais, eu vejo organizações em diversas regiões do Brasil liderando essas pautas de empreendedorismo de impacto. Então, tem um ecossistema crescente no norte do Brasil, majoritariamente em Manaus e em Belém, mas também com algumas outras organizações em outros estados. Eu vejo organizações em diversos estados que há 10 anos atrás eu ainda não via, né? Hoje a gente tem no Brasil uma política nacional que é a N Impacto e que ela se distribui nos estados e que vários desses estados já estão criando e desenhando suas estratégias estaduais e eu acho que tem uma articulação muito maior, né? Sejam de alguns governos estaduais, dos SEBRAES regionais, mas também das próprias organizações intermediárias que foram sendo criadas e isso é muito bom. Isso não quer dizer que essas organizações tenham acesso aos mesmos recursos que as que estão no Sudeste. Então, eu acho que sim, ainda há muito trabalho para ser feito para fomentar ainda mais o fortalecimento desses ecossistemas regionais, também em relação ao fluxo de capital. E ao fluxo de capital que também vai para os negócios na ponta, né? Eu tenho certeza que é muito mais difícil para um empreendedor, uma empreendedora que crie uma solução no Acre captar recursos do que em São Paulo, por uma série de questões. Então, como que a gente pode também fomentar essa
equidade também do ponto de vista de recursos e de oportunidades no Brasil inteiro. Então, eu acho que é uma resposta que já andamos muito como país e ainda tem muito a andar ainda nesse sentido. Então, agora eu queria convidar vocês dois para pensar um pouco sobre o futuro, começando pelo Felipe. Felipe comentou aí algumas coisas que nós precisamos, né, para o ecossistema de impacto se regionalizar mais. Então, eu gostaria de saber mais sobre isso. Felipe, como você vê o futuro do empreendedorismo de impacto no país? Essa é uma ótima pergunta e um pouco complexa, né? Mas eu vou trazer uma visão, traz um pouco de Artemisia, mas ela se mistura muito com o que eu, Felipe, vejo, né, e acho, e que impacto é um espectro, assim. Então, o que acho que qualquer pessoa que trabalha com negócios de impacto no Brasil, entre aspas, é que todo negócio pudesse promover um impacto social ou ambiental positivo, mitigar seus impactos negativos e tudo mais. Então, a nossa visão é de que esses negócios fizessem parte da economia tradicional mesmo, e a gente tivesse que parar de explicar assim, esse aqui causa impacto, esse não, que fosse muito mais fácil, né, criar negócios para resolver desafios da sociedade e que esse fosse um ecossistema ainda mais maduro. Então, que esse fluxo de capital fosse mais contínuo, que fosse mais abundante, que aceitasse um pouco mais o risco, né? O nosso ecossistema de startups em geral no Brasil, não só de impacto, mas de impacto acho que ainda mais, é, tem um desafio maior de investimento de risco do que outros países. Assim, um empreendedor aqui, para conseguir seu primeiro investimento de risco, ele precisa de aprovar muito mais coisas do que em outros ecossistemas. Então, acho que um fluxo de capital mais contínuo, políticas públicas mais maduras, uma infraestrutura digital que possa ajudar esses empreendedores a crescer, possibilidades maiores de conexão de empreendedores com o setor público para realmente poderem fazer a diferença em mercados que são majoritariamente públicos no Brasil, como saúde e educação, por exemplo. Então, eu acho que ainda tem muito a avançar, mas acho que como conceito, que a gente pudesse pensar no impacto dos negócios de forma geral, que isso fosse um tema para qualquer pessoa da sociedade falar tranquilamente. A gente não precisasse mais letrar as pessoas nesse assunto, né? Fosse algo, enfim, desde cedo a gente poder pensar em impacto. Irving, e falando sobre a fazer orçamento, qual é o seu sonho de longo prazo para o negócio? Onde você gostaria de ver a sua empresa daqui a 5 anos, por exemplo? Bacana. Eh, Esse ano, a nossa meta na Fazer Orçamento é conseguir impactar R$ 3 bilhões em renda para esses empreendedores. O nosso futuro próximo que a gente almeja é conseguir impactar 10 bilhões de renda ano para esses empreendedores. E para isso a gente imagina conseguir criar, a gente deseja conseguir criar um super app para o pequeno empreendedor, onde desde o informal até a empresa estabelecida possa se conectar e encontrar todos os recursos necessários para ter uma sustentabilidade. A gente vai falar de geração de novas oportunidades, a gente vai falar de formalização desses empreendedores através da plataforma, a gente vai falar do aumento da taxa de conversão, a experiência de compra do cliente, e vamos falar também de serviços financeiros. Afinal, se tem oportunidade e essa oportunidade foi fechada, ele poderia já fazer o recebimento através da plataforma. Então, um sistema onde qualquer negócio, dependente do momento, possa se conectar e alcançar sua estabilidade, ou enfim, as metas que o próprio empreendedor tenha dentro do seu negócio. Nós estamos chegando ao final desse episódio e eu gostaria de abrir um diálogo entre vocês sobre alguns pontos que conectam as perspectivas de quem empreende e também de quem apoia o ecossistema. Então, vou fazer aqui uma sessão de perguntas e respostas rápidas antes da gente encerrar o episódio. Minha primeira pergunta é para o Irving. Eu gostaria de saber sobre a sua experiência na linha de frente enquanto empreendedor. O que você acredita que precisa mudar em políticas, investimentos ou cultura para que mais empreendedores como você tenham real chance de prosperar? Vou começar então falando sobre culturalmente. Eu gostaria muito, desejo que o empreendedorismo tire um pouco desse véu, dessa máscara romantizada de empreender. Eu acho que isso dificulta muito o acesso a conteúdos ou conteúdos que não necessariamente tragam algo palpável, algo prático para esses empreendedores.
E isso pode também profissionalizar mais o mercado, profissionalizar mais os negócios e esses empreendedores também. E eu acredito que uma das formas disso acontecer é através da educação, e aí a educação pode ser, por exemplo, pública, né? Se a gente puder ter, assim como a gente tem agora, a oportunidade de acesso à educação financeira nas escolas, quem sabe poder conectar isso com o empreendedorismo de uma forma mais estrutural possa ser importante, não para ensinar empreendedorismo, porque não é isso, né? Mas talvez possa ser uma das formas das pessoas aprenderem se isso é para elas ou se não é para elas. E eu acredito que para os empreendedores que estão iniciando seus negócios, estão executando, o acesso ao crédito ele acaba sendo indispensável para esses empreendedores, para a grande maioria conseguir prosperar, crescer, ter acesso a isso. E se eu puder ficar ainda dentro desse ambiente de recursos financeiros, eu acho que o braço de tecnologia para serviços financeiros também é muito importante para os empreendedores. É o caso mais ah, que vem mais rapidamente à mente, por exemplo, o acesso ao próprio Pix, né? Pensar que há pouquíssimos anos atrás o processo de pagamento para esses empreendedores era muito dificultado, né? Ele era tinha bastante atrito. E o Pix foi uma ferramenta que revolucionou a maneira como os negócios são feitos, né? Transações em geral, mas os negócios também se aproveitaram desse momento. Então, acho que esses seriam os principais pontos para os negócios continuarem prosperando. Acho que acesso a mais tecnologias relacionadas ao pagamento, educação, e a gente conseguir fazer com que os empreendedores acessem esses recursos. Felipe, agora eu queria fazer uma pergunta do ponto de vista de quem apoia o ecossistema de impacto. O programa TD Impacta evidenciou que é possível alinhar objetivos sociais e econômicos de forma muito concreta. Como você enxerga o legado dessa iniciativa para o ecossistema brasileiro de impacto? Acho que é um legado muito interessante que prova que parcerias público-privadas, né, esse arranjo foi muito exitoso, então que podem funcionar, inclusive para fomentar que mais soluções de impacto possam ganhar escala. É um programa que já foi para sua segunda edição, então mostra que não foi só um piloto ou uma iniciativa pontual, mas que consegue ganhar ainda mais força e que olha para a inovação social como uma ferramenta mesmo de impacto no Brasil, né? Então, os resultados foram substanciais e eu acho que uma mensagem para o campo como um todo, já que o TD Impacta destinou cerca de 4,5 milhões em recursos não reembolsáveis, é do poder também do apoio com o recurso certo na hora certa. Então, isso é fundamental para um país mais inovador, e que essas inovações continuem, né? Quem que compra esse risco? Quem que assume? Então, esse programa teve esse papel aí no nosso ecossistema. Irving, gostaria de te perguntar qual mensagem você deixaria para outros empreendedores sociais que estão começando agora sua jornada, talvez em situações parecidas com a que você estava quando fundou a Fazer Orçamento. Que mensagem você deixaria? Ser empreendedor de impacto necessariamente passa por trabalhar com problemas complexos, problemas da sociedade que podem estar aí há anos, há décadas, e trabalhar com esses problemas complexos sozinha, pode ser muito mais desafiador. Então, acho que a minha mensagem seria para o mais rápido possível você encontrar as pessoas que vão estar no barco contigo, que vão estar nessa jornada para poder resolver esse problema, porque se ele é complexo, quanto mais pontos de vista você tiver, melhor vai ser sua jornada, maior pode ser sua chance de êxito. E pode ser compartilhando sua ideia com as pessoas que estão próximas, até encontrar o sócio ou sócia ideal, mas também é super importante você se conectar com outras instituições, como a Artemisia, que está aqui, como o próprio programa TD Impacta, pode ser uma oportunidade para você, porque isso foi muito relevante na nossa jornada. Apesar de já ter um sócio que me ajuda muito a evoluir o negócio, participar, ter essa relação com essa instituição acelerou ainda mais as nossas discussões, o nosso crescimento. Então, acho que a principal mensagem é essa: encontra quem vai estar contigo nessa jornada. A conversa que eu tive hoje com o Felipe e com o Irving mostra a jornada dos negócios de impacto, desde a identificação de um problema real no dia a dia, como o Irving observou com os autônomos, até a construção de uma solução sustentável e que pode ter sua escala ampliada e que transforma vidas e movimenta a economia.
A Fazer Orçamento nos lembra que os profissionais autônomos e microempreendedores das classes C e D são uma força transformadora para o Brasil e que, quando recebem as ferramentas certas, o apoio adequado e o reconhecimento que merecem, podem alcançar resultados extraordinários. E a trajetória da Artemisia, prestes a completar 20 anos, demonstra que construir um ecossistema de impacto forte e inclusivo é um trabalho de longo prazo, que exige parceria, persistência e a convicção de que é possível, sim, gerar resultado financeiro enquanto se cria impacto social positivo. Isso reforça o nosso foco aqui na CIR Brasil, que é a de disseminar histórias e conhecimentos que inspiram a transformação social e nos mostram que quando empreendedores visionários, organizações de apoio experientes e parceiros comprometidos, como é o caso do Programa Tesouro Direto, da B3 e da Artemisia, quando eles se unem, é possível criar um Brasil mais justo, próspero e inclusivo. Quero agradecer ao Felipe Alves, co-diretor executivo da Artemisia, e ao Irving Gomes, fundador da Fazer Orçamento, por compartilharem suas experiências e conhecimentos conosco hoje. Foi uma conversa muito inspiradora e também gostaria de agradecer ao Programa Tesouro Direto, a B3 e a Artemisia, que viabilizaram a realização desse podcast. Se você gostou desse episódio, não esqueça de nos avaliar onde estiver ouvindo ou compartilhe com alguém que possa se interessar por essa conversa. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdos relevantes sobre negócios de impacto e transformação social. A série CIR Brasil Entrevista Inovadores de Impacto é uma produção da Stanford Social Innovation Review Brasil, a CIR Brasil, com oferecimento do TD Impacta, uma iniciativa criada pelo Programa Tesouro Direto em parceria com a B3 e com execução da Artemisia. O roteiro dos episódios é de Carolina de Assis e Jaqueline Laflufa. A edição de som e a identidade sonora são de Lopes FX Estúdios e Audiovisual. E a coordenação geral é de Carolina Martinez. Eu sou Daniela Schmid e nós nos encontramos no próximo episódio do CIR Brasil Entrevista Inovadores de Impacto. Até lá!